A paz do Senhor Jesus. Bom dia. São 5 horas e 5 minutos deste dia da manhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar para darmos continuidade à nossa leitura, que nós iremos fazer de 24 do 100. 24 do 100. Para a glória de Deus. Vamos ler Juízes do 7 ao 14 e Lucas do capítulo 19 ao 20, com a graça, com a bênção, com a presença de Deus, do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado, peço a tua bênção, a tua graça, a tua força. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a iniciar, a fazer esta leitura. Eu peço a tua presença. Meu Pai, eu repreendo todo mal de ordem espiritual, tudo aquilo que venha querer roubar a nossa concentração de ler a tua palavra. Eu repreendo em nome do Senhor. Espírito Santo, me ajuda, nos ajuda a ler e a entender a tua palavra e guardá-la e praticá-la, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Juízes do 7 ao 14 e Lucas do 19 ao 20. Juízes do 7 ao 14. Amém? Vamos lá. Gideão com 300 homens vence os medianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia e se acampara junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, para o outeiro de Moré, no vale, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo e abaixou-se de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianita na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, e se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão.
as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente. Jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. E chegando por Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava no meio do arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, que o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós, tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. E chegou por Gideão aos 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partirão os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas. E tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram, tocando, pois os 300 as buzinas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu de Zereá até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhes até Bet-Bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão da além do Jordão. Gideão apazigua os eframitas, e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizestes, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Ebiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados.
mais ainda perseguindo. Glória a Deus. Estamos num propósito Bíblia em 100 dias, com a graça de Deus. Lendo a Bíblia em 100 dias, para a honra e glória do Senhor. Amém? Estamos no dia 24 de 100. E estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Eu disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zebá e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e o seu exército com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente, de Noba e Joguebea, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Portanto, o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: esta já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciões daquela cidade, espinhos do deserto, e abrolhos, e com ele ensinou aos homens de Sucote, derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filho de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado em vida, eu não vos mataria vós? E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua... Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se por Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco com o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas.
E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa a cada um deles, e deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis, que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali, após ele, e foi por tropeço a Gideão a sua casa. Assim foram batidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra, dos Abiezeritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram a Baal Bele por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Olha o versículo 34. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos. Juízes capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os anciões de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berete, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e livianos que o seguiram. Alugou. E veio à casa de seu pai Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão: foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, o Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós? Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse ao espinheiro: as árvores:
Se na verdade me unges, rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo na minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos medianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque seu irmão. E havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque. Olha só. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho. Junto a eles os assaltavam, e contou-se Abimeleque. Viu também Gal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque? Quem é Siquém? Para que o servíssemos. Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Serve ante os homens em Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviremos a ele? E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. Enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, eis que eles fortificam essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá-te golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. E levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, puseram emboscadas contra Siquém, em 4 bandos. E Gal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. Vendo Gal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes Zebul. Ao contrário, ele disse: A sombra dos montes vês por homens. Porém Gal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho, do carvalho, de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizia: Quem é Abimeleque, para que o servíssemos?
Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te a peleja contra ele. E saiu Gal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Araúna, a Aruma. E Zebul expeliu a Gal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu que no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo. E olhou, eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele haviam deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da tenda. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e semeou de sal. Que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Birite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer? Apressai-vos e fazê-lo assim como eu. E assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e o puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com ele, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres, a morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. E havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas, e disse-lhe: Desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Juízes capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, a Gileadita, e julgou Israel 22 anos, e tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a quem chamaram Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses de Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus, e em mão
E os filhos de Amon, naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. E 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu, então, da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem, eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo, em Gileade, também os de Israel, e congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça, e todos os moradores de Gileade. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, vem comigo na palavra. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité, e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na torre de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatamos contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. E assim Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor, em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: quem há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, toma-ma, pois, agora em paz. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda
em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. E enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio ao nascente do sol, a terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Amon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus, e habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e não possuirás tu aquele que quemos de teu desapossasse de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou algumas vezes contra ele, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque não o recuperastes naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim? O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, e Gileade e de Mispa, e Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu contra a mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, e não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu na tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito.
e a ela não conheceu o varão. Então no texto aqui, ó, e a ela não conheceu o varão. Aqui, ó. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, a gileadita, por 4 dias no ano. Jefité peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte. Disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo? E Jefité lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas de Efraim e Manassés disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas, o val do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passei então os homens de Gileade, e lhe diziam: é tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Gibolete. Dize, pois, Gibolete. Porém ele dizia Cibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu, e foi sepultado na cidade de Gileade. E depois dele julgou Israel Isbã, de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aishalom, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Iel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos, de filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filhos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tem concebido, porém conceberá e terás filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o seu ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima,
e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebes vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Instantemente. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ele seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu, e notificou a seu marido. E disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem, e disse-lhe, és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, eu sou. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver a serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerás. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerá ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. O casamento de Sansão. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe em Tiná, e chegando a vinhas de Tiná, eis que um filho de leão, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão.
porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhe deu a saber de que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como viessem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe o enigma de Sansão. E disse-lhe, pois, Sansão, eu vos daria um enigma a adivinhar. Se nos 7 dias das bodas nos declarar, descobrir, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me darei a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então lhe disse, do comedor sai comida, e doçura sai do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos nós aqui para possuir o que é nosso, e não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas? Pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse, eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele disse, se vós não lavasseis com a minha novilha uma, terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquilonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes ao que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Sansão põe fogo na seara dos filisteus. Então, Juízes capítulo 15 agora. Então, concluímos a nossa leitura. Lucas 19 ao 20. Lucas capítulo 19, versículo 20. Zaqueu o publicano. Vem comigo na palavra. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que os homens rigorosos que toma o que não puseste, cegas o que não semeastes. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julguei. Sabias, mau servo, pela tua boca te julguei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai aos que têm 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-o diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, e subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí o entrardes, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele, precisa do jumentinho. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentro da multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. E disse-lhe: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achava meio de fazer, porque todo o povo
pendia para ele, escutando-o. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram dizendo: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Respondendo ele, disse: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Nós vamos concluir aqui, vamos para a segunda parte da live, tá bom? Aqui, ó, estamos no último capítulo, Lucas capítulo 20, amém? 23 de 100, não, 24 de 100, glória a Deus. Nós já vamos entrar na sequência, na segunda parte desta live, tá? Só vai faltar mais alguns minutinhos, glória a Deus.